Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama, dando sequência aí aos episódios de carreira, né? Essa primeira temporada do mês de março voltado à carreira. E hoje, né, a gente vai abordar de um tema que todo mundo aí, né, já deve ter passado na vida, ou se já passou também, ou vai estar passando, que é referente à dúvida, né, a dúvida aí cruel de seguir uma carreira logo após que termina aí o ensino médio, o colegial, a forma que você queira chamar. Então hoje eu vou trazer aqui uns dados, né, disponibilizado pelo LinkedIn. Você que não conhece o LinkedIn, ele aí é muito próximo aí é uma rede social, né, que é do Facebook. Tem aí o dono dele é o Facebook, que ali é um currículo online, né, onde as pessoas vão te encontrar e vão descobrir as suas competências, as suas habilidades, os cursos. Então é um currículo ali, uma rede que você pode postar, que ela é totalmente corporativa, ela não é muito aquelas redes de entretenimento, ela é voltada mesmo para o profissional, para você postar algo relacionado à sua carreira, né? Se você está buscando, muitas empresas utilizam o LinkedIn para contratação, então é muito importante da forma como você se monta ali, né, no LinkedIn, como você administra essas redes, né? Muitas pessoas postam ali seus projetos, seus certificados, seus cursos, curso superior, cursos extracurriculares, inglês, espanhol, informática, curso de dados. Então o LinkedIn ele trouxe aí empregos em altas, né? Se você tá com dúvida, né, no que seguir, o momento é agora, né, de prestar atenção no cenário. Lógico que muito vão olhar, vão olhar, né, por ganhar mais, né, por escolher carreiras que acaba tendo aí um salário maior. Outros vão querer seguir aquilo mesmo que gostam. Então, dentro dessa listagem aí que o próprio LinkedIn ele divulgou, você vai poder ter uma base de como, né, você pode, com base nessa listagem, poder aí escolher, né, o curso que você quer seguir a partir de agora, né? Se você já parou, é o momento de repensar. Tem muitas áreas legais que vêm surgindo e também se você está terminando agora o ensino médio, é o momento aí de você pensar, ou se você quer fazer um outro curso, já tem uma formação, já tem outros diplomas, também pode pensar. Então o LinkedIn aqui, ele divulgou, né, uma lista dos 15 empregos em alta, né, para o ano de 2021. Eles postaram isso. Então, com a pandemia aí do novo coronavírus, trouxe aí uma das maiores crises, né, econômicas dos últimos tempos. No último trimestre, por exemplo, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 14% e o maior desde o início aí da pesquisa em 2012, de acordo com o IBGE, que é o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualmente, aí cerca de 14 milhões e 100 mil, né, de brasileiros estão buscando uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Então, a pandemia ela trouxe um novo olhar para todas as áreas, né? Entrou aí a questão do home office, as tecnologias passaram a ser mais exploradas, coisas que a gente não fazia antigamente. Era uso também dos aplicativos de reuniões, que para fazer reunião, o teletrabalho, né, que fala. Aí todos esses aplicativos não era muito usual antes da pandemia, que passou a ser aí bem mais explorado. Tivemos bastante perdas, né, perda significativa aí nos últimos tempos. Algumas categorias
responder aí bem às transformações no comportamento de consumo e nas necessidades dos negócios. Então esse relatório do LinkedIn ele traz aí, ele faz uma análise, né, do crescimento e a demanda de cada área, que listou aí 15 principais categorias de empregos que impulsionarão aí o mercado de trabalho brasileiro em 2021. Então aí com destaque a ascensão foi nas áreas de telemarketing, no marketing digital, no e-commerce. Então o primeiro aí foi médicos especializados, né? Em 2020, aí, com o aumento exponencial, né, dos casos da Covid-19, os profissionais da saúde, eles foram mais que necessários no combate aí à pandemia. Então, um dos exemplos aí da alta demanda são as contratações de enfermeiros, de terapia intensiva, que registraram aí um crescimento recorde de 820% em relação a 2019, segundo o LinkedIn. Então, os cargos comuns foram enfermeiro, né, de terapia intensiva, enfermeiro de saúde pública, enfermeiro de pronto-socorro, clínico geral, fisioterapeuta, farmacêutico, aí, médico e especialista clínicos. Então ele traz aqui as principais competências desse cargo. Então enfermagem, terapia intensiva, farmácia clínica, né, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional e biologia. Então é um cargo aí que está em alta pela necessidade, né, que a gente está tendo. Falta-se bastante profissionais da área da saúde em todas as esferas, seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, seja terapia ocupacional, seja psicólogo. Então aí tem várias áreas que podem, que cresceram nesse período. E o segundo aqui é cargos em tecnologia. A análise aí feita pelo LinkedIn, a tecnologia foi a categoria que se mostrou à prova, né, da pandemia, lógico. A gente teve uma ascensão muito grande na questão de tecnologia, né, de TI, porque começou a se usufruir mais, né? Aí houve até uma demanda muito alta, algumas empresas tiveram dificuldade de atender, empresas de internet, né, de banda larga, aí tiveram dificuldade porque houve uma usabilidade muito grande. Então aí manteve um crescimento constante o ano anterior, se adaptando aí bem ao novo cenário, né? Essa área é a que mais abriu vagas remotas desde as áreas aí em alta. Então aí os cargos comuns são os engenheiros de softwares, desenvolvedores de jogos, consultor de design de produto, design de interface, desenvolvedor de web e analista de segurança aí na cibernética, né? Na internet aí. Todo que é importante, né? A gente está vivendo um cenário do uso muito alto da tecnologia, então houve também um aumento de fraude. Então, analistas de segurança é muito importante. Então, as principais competências desses cargos, a pessoa tem que entender aí de SQL, design de experiência do usuário, design de interface, algumas coisas aí é muito técnico, né? Muito TI. Então, você que tem aptidão para essa área, né, de cálculo, de programação, de mexer com o computador, é uma área aí, tá trazendo, o LinkedIn traz aqui como segundo lugar, né? O terceiro foi farmacêuticos e pesquisadores. Então a busca pela vacina contra a Covid-19 movimentou o mercado farmacêutico, né, e de pesquisa no Brasil e no mundo. Então por aqui organizações de pesquisa como o Instituto Butantan, o IQVIA e o PRA Health, eles estão entre as empresas que mais contrataram em 2020. Então os cargos comuns dessa área foi técnico em medicina, cientista de laboratório, médico e assistente de laboratório, com competências em quê, né? Monitoramento clínico, boas práticas clínicas, boas práticas de laboratório, pesquisa clínica, biomédica, hematologia.
quarto aqui, cargos em vendas e desenvolvimento de negócios, cresceu bastante. Então, para sobreviver às mudanças causadas pela pandemia, as empresas, né, precisaram se reinventar. Então, nesse novo cenário, aumentou aí a demanda por profissionais qualificados para orientar empresas e clientes a tomar decisões de investimento estratégico, como diretores executivos, especialistas em vendas e diretores de vendas. Então, os cargos comuns aí nessa área é o quê? Especialista em venda, gerente de vendas, assistente operacional de vendas, que requer que competências, né? Requer essas áreas: negociação, gestão comercial, e-commerce, pré-vendas, planejamento de negócios, negociação e gestão de vendas. Então é um cargo muito de gestão, né? De vendas, de negócios. Então você que tem aptidão, tem uma desenvoltura muito para vendas, né? Sabe falar bem público, tem uma postura aí de negociar, que a área requer isso, né? Requer um perfil mais de desenvolto ali, né? Que a área comercial ela é muito democrática nesse sentido, né? Tem que ser uma área aberta, não pode ser uma área fechada. Tem ali a questão do envolvimento com o cliente, de saber ali ter uma desenvoltura com o cliente, fazer negociação, falar bem e etc. Então, cargos de vendas, né? Tá em quarto lugar. O quinto, especialista em e-commerce, que teve um boom aí, e-commerce, as lojas fecharam, então quem não tinha site teve que criar seu site aí de vendas, começar a vender pela internet, porque o físico, com o fechamento aí do físico, né, a busca pelo comércio eletrônico ele aumentou e muito, né? Em resposta aí à nova demanda, a contratação de profissionais especialistas em e-commerce para cargos aí de logística, né, e marketing digital aumentou. Então, 43% em relação ao ano passado, conforme aponta aqui a pesquisa. Então, cargos comuns, né, diretor de cadeia de suprimento, técnico em logística, analista de estoque, operário de estoque, gerente de e-commerce, analista de e-commerce. Então você vê aí que é tudo área voltada para administrar, porque não adianta você ter um site, né? Você colocar um site no ar, se você não vai saber também administrar os insumos ali, os produtos, como vai chegar até o cliente, como aqui a técnico de logística, ele que vai analista de estoque. Você tem que vender, você tem que fazer ali a gestão do estoque para não faltar produto e etc. Então, as principais competências, né, aqui é o que? É o e-commerce, é o gerenciamento de logísticas, os produtos do SAP, que é o sistema, né, que opera, o sistema SAP, operações de depósito, para você ali fazer, você tem que receber, né? Tem que ter um mecanismo ali de fazer o pagamento, se é via boleto, se é via cartão de crédito, se é depósito, então tem que ter essa operação, controle de estoque, que é importante, e o gerenciamento da cadeia de suprimentos, que eu acabei de falar, que é a fazer a gestão, né, dos suprimentos. Você suprir o seu cliente não é só com produto, é com assistência, é com serviços, é com pós-vendas, é com atendimento, que é um bom atendimento. Os sextos ali foram os profissionais autônomos, né, de conteúdo digital. Então aqui, o engajamento por vídeos, né, e mídias sociais disparou na quarentena. Haja vista as lives, né? Lá no ano passado, lá no começo, onde tudo iniciou, tinha aí muitas lives, né? Vendia-se muito conteúdo aí de lives. Então, aproveitando a onda, diversas empresas investiram na contratação de coordenadores de conteúdos e editores de vídeo para marcar aí presença no meio online. Então, nessa categoria, as contratações tiveram, né, um aumento de 74%. Além disso, né, a pesquisa ela também registrou aí que muitos redatores e editores transitaram para novas funções de conteúdo digital, como coordenadores de conteúdo. Então, os cargos comuns são podcasters, os youtubers, coordenador de conteúdo e editor de vídeo. Então, as principais competências desse cargo é a experiência em podcast, que é o que eu estou fazendo aqui. É o podcast, né? Um produto que veio aí consumir, né? As pessoas
começaram a sair um pouco daquela da televisão por ter pulverizado de notícias ruins, né, coisas desagradáveis. Então as pessoas foram buscar conteúdo nos canais aí, nos áudios da vida. As principais competências é YouTube, né, entender como funciona aí o mecanismo do YouTube, o marketing digital e a edição de vídeo. Então, se você quer ingressar nesse meio digital, você tem que entender um pouco como funcionam os mecanismos, né, os canais que você pode postar esses conteúdos e entender para poder vender aí o seu produto, né, o seu vídeo, a sua experiência. O sétimo aqui é especialista em marketing digital, que vem na sequência, né, do conteúdo digital. Então é uma outra categoria que se beneficia do crescimento do consumo online e da gestão de mídias sociais e marketing digital. Então o relatório ele destaca que a transição de muitos assistentes administrativos e jornalistas para cargos de gerente de marketing de mídias sociais e o aumento pela busca por especialistas em desenvolvimento e produto de conteúdo focados, né, em alternativas inovadoras ao marketing tradicional. Então aí houve aí um ganho quanto sair daquela velha mídia e ingressar numa mídia mais digital, mais pessoal, mais aí voltada para a rede social, né, estar mais conectado ali com a sua audiência. Então, os cargos comuns aí que teve foi gerente de mídias sociais, especialista em estratégia de posicionamento, consultor de marketing digital, produtor de conteúdo e redator, né, para a experiência do usuário. Então, são cargos comuns nesse meio. Então, as competências necessárias desse cargo, né, é o marketing de influência, o marketing digital, experiência de usuário, mídias sociais, e o SEO que eu falei em um episódio anterior, né? Que é muito importante, que é a otimização de buscas, né? Você criar conteúdo que seja fácil das pessoas buscarem e aquele conteúdo se viralize, né? Aquele texto, palavras-chave que o Google aí, os motores de buscas, né? De cada site de busca, ele vai entender aquilo que você postou pelas palavras que você pré-determinou, que são palavras-chave, palavras mais usuais, que vai viralizar o seu conteúdo. O oitavo foi os profissionais de finanças, né? No ano de tanta turbulência, o mercado econômico e financeiro, a experiência dos profissionais financeiros, né, e consultores executivos foi muito procurada. No Brasil, por exemplo, o banco, o Itaú Unibanco e a corretora XP Investimentos destacados aí nas contratações de assessores financeiros. Então, nesse campo financeiro, os cargos comuns são diretor financeiro, corretor de ações, consultor de serviços financeiros, contador, supervisor de contas a receber e bancário. As principais competências são serviços bancários, negociações, planejamento de negócio, investimentos, finanças corporativas, mercados de capitais e análise financeira. Então você vê aí, que a busca por quê, né? Buscou-se tanto por esses profissionais pelo atual cenário. Então precisa-se de gente com competência para entender essa nova mecânica esse novo cenário que a gente está vivendo de crise. A gente entrou numa crise, então precisa planejar, remodelar os negócios. Então a gente precisa de um remodelamento aí financeiro, né? Pensar nos recursos que a gente tem, nos investimentos, porque houve uma queda muito grande por causa das paralisações devido ao corona. Profissional de telemarketing. Então, na área de telemarketing, o 9 aqui, na área de telemarketing, as contratações cresceram 67% em 2020, principalmente de pessoas jovens e com títulos de bacharel. Então, a pesquisa também constatou uma grande migração de cargos como caixa e vendedor para posições de telemarketing. Então, os cargos comuns aqui são representante de telemarketing, operador ou operadora de telemarketing e especialista em telemarketing. As principais competências, né, para esse cargo é o telemarketing, tem que entender do telemarketing, o atendimento ao cliente, vendas e etiqueta ao telefone. Então, aí a importância do telemarketing, do atendimento ao cliente, né?
Se a gente está vendendo pela internet, se a gente começou a utilizar o e-commerce, se a gente migrou para a internet, tem que ter um suporte. Então, esse suporte é as pessoas, né? É o telemarketing. É o telemarketing bem feito. É o telemarketing que resolve, que tem resolutividade dos problemas do cliente. Então, esse telemarketing ele tem que ser cirúrgico, né? Para mitigar aí os problemas do cliente e trazer a solução. Então, você que tem uma empresa, o atendimento ali, a porta de entrada, quando o cliente bater e ligar para a sua empresa, o atendimento ele tem que ser nota 10 e o cliente tem que sair dali satisfeito, né? Não aquelas ligações que você tem que falar com 3, 4 pessoas até solucionar e às vezes não soluciona. Você tem que ir buscar em outros órgãos superior àquela empresa para resolver. Então, o telemarketing é muito importante e ele está aqui na 9ª posição. Então, o 10º, que é cargos de apoio à saúde. Então, além da busca por médicos, né, a pandemia ela também aumentou a demanda por profissionais de apoio à saúde qualificados, que devem continuar sendo requisitados em 2021. A categoria ela registrou aí um crescimento de 64% nas contratações, com destaque para os cargos de balconista de farmácia e encarregado médico. Então, os cargos comuns são assistente de farmácia, consultor de saúde, gerente de operações clínicas, né? Encarregado médico, coordenador médico, né? Tem um médico e o coordenador médico, assistente de saúde. Então, as principais competências desse cargo é a experiência em farmácia e com medicamentos, funções de recepcionista, o atendimento ao paciente e análises clínicas e gestão de saúde. O 11 aqui está voltado aos serviços criativos. Como reflexos, né, da redução de orçamentos na área de marketing, a pesquisa revelou um aumento aí pela busca por profissionais autônomos, de escritores a ilustradores, para trabalhar com base em projetos. Para cargos de ilustradores, por exemplo, né, houve um aumento aí de 67% no número de contratações entre 2009 e 2020. Os cargos comuns são ilustrador, artista 3D, redator, figurinista e design gráfico. Então, as principais competências para esses cargos é a ilustração, o jornalismo, o design gráfico, a modelagem 3D, a redação e quem mexe aí com o Adobe Illustrator. Então, toda essa parte aí é mais criativa, você que tem um viés mais para essa área criativa, é um serviço que aumentou. Haja vista, né, que a gente começou a utilizar muito mais os meios digitais. E os meios digitais requer arte gráfica profissional. É gostoso você entrar no site, está tudo ali, o gráfico muito bem elaborado, uma rede bem estruturada, uma rede social bem feita, um Instagram com um visual ali de cores bem bonito. Então, são esses profissionais criativos aí que vai te embasar. O jornalista que ele vai te instruir a montar um site nesse meio de e-commerce aí, ele vai te ajudar a criar textos, a elaborar manchetes, notícias sobre o seu produto. Então, todos esses profissionais aí de criação, criativos, vai te dar um suporte. Então, se você quer voltar para essa área, é a parte aí de serviços criativos. O 12 é análise de dados, né? De acordo aí com o relatório do LinkedIn, os cargos de análise de dados mantêm um crescimento constante nos últimos anos, com a necessidade de migrar as operações de negócios para o ambiente digital e garantir aí a eficiência de processos de dados, cargos de engenheiros de dados, né? E analista de desempenho foram altamente demandados. Então, os cargos comuns aí foram engenheiros de dados, analista de dados, analista de desenvolvimento e análise de validação, que tem as competências aí de ciência de dados, né? O Tableau, o Google Analytics. Quem entende dessa área de TI, de análise de dados, tem que pegar e entender como funciona, né? Hadoop, SQL, Python. Então, tudo isso daí
a importância de analisar os dados, né? Eu tenho um site aí, tem uma grande movimentação de pessoas. Como que eu vou interpretar esses dados, essas visitas, essas vendas, carrinhos abandonados, a pessoa entrou no meu site e não comprou? Como que eu faço converter esses usuários em venda? Então tem que estudar, é análise de dados. É análise de dados que vai entender isso. O 13, ele fala dos cargos de sucesso de cliente. Então no último ano, para manter aí o suporte aos clientes, as empresas tiveram que inovar e migrar aí para métodos virtuais. No setor de cargos de sucesso de clientes, as contratações, né, cresceram 37% de 2019 a 2020, com destaque para a migração de profissionais de cargos de caixa e recepcionista para a área. No Brasil aí, um grande aí, site de vendas, o Mercado Livre, ele foi uma das empresas que mais contratou gerente de experiência e atendimento ao cliente. Então, cargos comuns: atendimento ao cliente, líder de equipe de atendimento, né, ao cliente, especialista em central de atendimento, gerente de sucesso do cliente, parcerias, né, estratégica e gerente de experiência do cliente. Quais as principais competências para esse cargo? É o atendimento ao cliente, é a experiência ao cliente, é a negociação, é o planejamento de negócio, é a liderança de equipe e a central de atendimento. Você vê aqui, né, a importância do sucesso do cliente, da experiência com o cliente, de manter esse cliente aí fiel à empresa. Então, tem que desenvolver mecanismos para ter sucesso com os clientes, que é através do atendimento, que é através da experiência, das negociações, do planejamento de negócio, da cadeia de suprimento. Então é muito grande. Você vê que os setores eles estão conectados, eles estão ali alinhavados. Você vê uma coisa puxa a outra. O 14 é profissionais do setor de varejo, seguindo aí a tendência de crescimento do e-commerce. O setor varejista, né, ele também registrou maior procura por profissionais para redirecionar estratégias, migrar as operações para o meio online e lidar com suporte ao cliente. Então, os cargos comuns foram especialista em varejo, especialista em merchandising. Quais as competências necessárias? Vendas no varejo, merchandising, vendas, atendimento ao cliente e marketing. E o último aí, o 15, né? Especialista em saúde mental. Então, para administrar tudo isso daí, surgiu também os especialistas em saúde mental. A pandemia do novo coronavírus não afetou somente a saúde física, né, da população. Os impactos negativos da doença abalaram também a saúde mental de muitas pessoas. Então, em 2020, as contratações de especialistas em saúde mental aumentaram aí 34%, em sua maioria, né, profissionais do sexo feminino. Então, os cargos comuns foram o quê? Psicoterapeuta e psicólogo ou clínico, né? As principais competências são psicoterapia, psicologia de aconselhamento e saúde mental. Então, é o importante, né? O cargo aqui de psicologia talvez pode ser a profissão do futuro, para a gente lidar com essa ansiedade, com muita coisa. A gente está na era da informação, das coisas acontecerem muito rápido, o tempo está passando muito rápido, as coisas as pessoas estão mais imediatistas. Então, para coordenar, né, tudo isso daí, tem uns profissionais da área da saúde mental. Então, essa pesquisa aqui, ela foi postada, né? Ela foi publicada no site Quero Bolsa, que é um site aí que ajuda os estudantes a conseguir aí uma bolsa de estudo e entender aí como que está o mecanismo. Foi um texto publicado pela Giovana Mursa, aí no dia 10 em fevereiro, né, de 2021, que traz esses dados, né? Então lá no querobolsa.com.br tem essas informações, essa pesquisa aí trazida pelo LinkedIn, dos 15 empregos, né, que você pode seguir para o ano de 2021. Então você pode consultar isso. E se você gostou do podcast, comenta,
A minha rede social é @CassioGamaOff. Manda sua opinião, sua sugestão e espero que você tenha gostado desse último, né, episódio aí, a gente falando dessa temporada de carreira do profissional. Até um próximo episódio.